Programa Fausto Pulha, mais uma vez, aqui no Santa Rita, Contabilidade e Consultoria, para sempre tirar dúvidas dos teleassinantes, seja empresário, seja pessoa física. Estou aqui com a Sheila, que vai falar sobre encerramento de empresas. Ô Sheila, qual foi a mudança que tivemos em relação a encerramento de empresas? O Fausto, no final do ano passado, início desse ano, foi aprovada uma lei que exime o empresário de apresentar certidões negativas para dar baixa nas empresas. Isso facilita muito, porque o empresário, mesmo tendo a dívida, ele pode encerrar as atividades da empresa. E essa dívida que antes pertencia àquele CNPJ, agora ela vai para a pessoa física dos sócios ou do responsável legal da empresa. Isso facilita muito, porque às vezes a pessoa tinha uma empresa com uma dívida impagável e ficava aí anos fazendo declaração de inativa, tendo gasto com contador, tendo que administrar de qualquer forma essa empresa que já está inativa, e ele não conseguia fechar porque existia essa dívida. Agora não. A facilidade é essa. Você tem dívida na empresa? Tem, mas pode fechar normalmente. Essa dívida é transferida para o CPF dos sócios ou o responsável legal, dependendo da modalidade da empresa. Bacana. E em relação ao MEI, ele é obrigado a ter certificado digital? Sim, isso é uma pergunta muito pertinente. Por que acontece? O MEI, o microempreendedor individual, né, que é o MEI, ele entende que a partir do momento que ele abre a empresa dele lá no site do Portal do Empreendedor, ele está totalmente regularizado. E não é assim. Quando ele faz a abertura da empresa dele lá no site, ele tem o alvará provisório, que a gente chama. Ou seja, ele está, por um período, apto a exercer atividade no município. Mas, depois disso, ele obrigatoriamente tem que ter todos os alvarás que uma empresa comum tem. E para ele ter o licenciamento eletrônico, que é o SIL, que hoje está no banco de dados do VRE, que é o Via Rápida Empresa, ele tem que ter a assinatura eletrônica, que é através do certificado digital. E para isso, ele precisa desse certificado digital para ter o alvará da prefeitura, porque se ele não tiver, a gente não consegue acessar a Via Rápida Empresa e, consequentemente, ele não vai ter a inscrição municipal dele para poder estar apto a exercer atividade dentro do município. Então, é muito importante o MEI ter esse esclarecimento, porque muitas vezes ele acha assim, não, eu abri lá e está tudo certo. Não, não está tudo certo. Ele tem que ter a inscrição no município, dependendo da atividade, ele tem que ter o licenciamento ambiental, que é a CETESB, tem que ter alvará de bombeiro. E para isso, principalmente, saliento, principalmente para a inscrição municipal, sai um certificado de licenciamento eletrônico, ele precisa do certificado digital. E você falou em alvará de bombeiros, né? Todas as empresas têm que ter esse alvará? Isso, outra pergunta muito importante, ainda mais com essas mudanças que está tendo, todas as empresas são obrigadas a ter alvará do Corpo de Bombeiros. O MEI, que acha que muitas vezes não precisa, muitas atividades do autônomo. Então, todas as empresas estabelecidas no município têm que ter atenção em relação ao alvará do Corpo de Bombeiros. Hoje em dia existe certificado, alvará, mas aí a empresa, a hora que for abrir as suas portas, ela tem que já ter esse alvará para poder exercer a sua atividade e não sofrer nenhuma penalidade, porque a não obtenção do alvará pode ensejar multas ou o bombeiro ir lá e fechar a empresa, então tem que ter muito cuidado com isso. E como a empresa deve proceder para tirar esse alvará? Olha, aqui em Franca a gente tem algumas empresas especializadas no assunto que oferecem esse tipo de assunto de acompanhamento para as pessoas, para as empresas, né, para os empresários ter o seu auto de vistoria do Corpo de Bombeiros. Então, o empresário vê qual empresa de sua preferência, que serão bem orientados no sentido de adquirir esses alvarás ou certificados de licenciamento do Corpo de Bombeiros. Fechando nossa matéria, Sheila, eu queria que você falasse sobre que cuidados devemos ter quando vamos iniciar as atividades de uma empresa. Olha, com esse sistema eletrônico de licenciamento,
Um cuidado muito importante que o empresário tem que ter quando ele vai abrir a sua empresa é no sentido de que ele sempre olha, além da viabilidade econômica do negócio dele, que é uma importante coisa, ou seja, a principal característica para abrir, né, uma empresa, ele tem que olhar a viabilidade do local, ou seja, se aquele bairro pode abrir uma empresa, se aquele imóvel está cadastrado junto à municipalidade como um imóvel comercial ou prestador de serviço, porque hoje em dia, com a viabilidade que a prefeitura faz aqui na cidade, se você não estiver com o seu imóvel completamente regularizado, ela não aprova a sua atividade naquele local. Às vezes, antigamente não, você percorria todos os outros órgãos, chegava na prefeitura e tinha problema, tinha que voltar. Agora não, é no início mesmo. Você vai no começo, a hora que você vai abrir a empresa, o primeiro passo que a gente faz chama-se viabilidade do local mesmo. No site da junta já vai informação para a prefeitura, a prefeitura te dá apto ou não. Só que muitas vezes o empresário já alugou aquele imóvel, já está iniciando uma reforma, alguma coisa nesse sentido, e aquele local não está apto. Aí ele tem que correr na prefeitura, muitas vezes fazer uma alteração do cadastro do imóvel. Dependendo da atividade, esses dias, a título de exemplo, tivemos uma jornalista que nem tem funcionário nem nada, ela é uma prestadora de serviço, mas ela tinha colocado o endereço dela de correspondência num edifício, num bairro da cidade, e nem assim foi aprovado. Por quê? Porque existia a convenção de condomínio daquele edifício que não permitia hipótese nenhuma de atividade ali, nem uma simples jornalista, que a gente sabe que só vai precisar de um computador e nada mais, não foi aprovado. Então a gente dá essas dicas só para as pessoas terem essa noção, vou primeiro saber se esse local aqui eu posso ter minha atividade ou não, para não ter gastos desnecessários, para não, muitas vezes, como eu já disse, alugar um imóvel, aquele imóvel não está apto, aquele bairro não pode, em relação à lei em relação ao Código de Obras e Posturas do município, não pode ter aquela atividade em determinado bairro. Então, é uma dica muito importante que a gente dá para o empresário. Muito bacana, quero agradecer a Sheila, aqui do Santa Rita Contabilidade e Assessoria, pelas dicas, pelos esclarecimentos, e num próximo programa, numa próxima matéria, vamos trazer mais dicas, mais dúvidas.